Olá, Sérgio Fernandes aqui, eu sou CEO e cofundador da Baseworks e nesse vídeo, de forma resumida, eu vou te mostrar na prática como a nossa ferramenta funciona e como eu tenho certeza que você vai conseguir aplicar na prática no seu dia a dia, independentemente do teu nível de conhecimento de inteligência artificial. Então, essa tela que você já está vendo aqui na frente é a tela da criação de um projeto. Entenda o projeto como um segundo cérebro. É nele que você vai conseguir treinar a sua própria IA. Por exemplo, empresas podem treinar uma IA para cada produto que elas vendem, para cada serviço que elas têm, ou agências de marketing, por exemplo, podem treinar uma IA para cada cliente que elas atendem. Então você consegue adicionar ativos dentro desse projeto para literalmente dizer para a IA como se comunicar, onde ela precisa estudar, que fonte de dados ela precisa consultar e que tecnologia ela vai usar. Você consegue personalizar tudo como você quiser e eu vou mostrar aqui na prática como funciona. Então, a primeira coisa que você faz em um projeto são as informações básicas. Então, o nome do projeto, o logotipo dele, o idioma que você vai trabalhar, os participantes, porque você consegue trabalhar em equipe também, e etiquetas é mais para visualização dentro da ferramenta, caso você queira se encontrar. A identidade é a descrição do projeto e os diferenciais do projeto. Se você estiver falando sobre um produto ou serviço, você vai fazer isso, obviamente, sobre o produto. Se for sobre um cliente que você atende, você pode falar sobre a marca do seu cliente. E lembrando que você consegue criar mais de um projeto também, então você pode ter várias IAs treinadas dentro da ferramenta. Esse, inclusive, é um dos principais diferenciais que a gente tem aqui para te oferecer. A comunicação é o tom de voz e o estilo que você quer que a IA se comunique, independentemente da ferramenta que você vai usar ali dentro. Então aqui a gente escolheu os tons de voz, né, e também o estilo de escrita que a gente gostaria de ter. Eu escolhi aqui termos a serem usados com mais frequência e termos a serem evitados. E aqui embaixo, ó, você vai ver que já tem um exemplo de comunicação gerada com a IA. Se eu trocar qualquer coisa aqui, esse exemplo já vai mudar para eu poder ver como ficou o preview, né, que a gente chama. Personas são vamos dizer assim, os perfis que eu quero me comunicar sempre que eu criar algum conteúdo dentro desse projeto. Então aqui tem dois perfis de exemplo e quando você entra no perfil, eu posso inclusive deletar um perfil que eu já tenho, adicionar um novo, editar, e aqui eu consigo colocar desde identificação e características até o nível de consciência, objeções que esse perfil tem também, beleza? Feito isso, eu vou para a base de conhecimento, que é onde eu coloco documentos para ensinar para esse projeto, onde esse projeto precisa consultar informações. Então você pode colocar aqui, por exemplo, briefing do seu cliente, ou então um documento que você fez durante uma reunião para poder treinar essa IA, ou então um catálogo de produtos que você vende sobre o assunto desse projeto. Você pode adicionar aqui diversas coisas para que a IA consiga estudar sempre que ela precisar. Então entende que a base de conhecimento é o que o nome já diz, é o conhecimento desse projeto que vai ser consultado quando a IA acreditar ser necessário. E os exemplos, que são o último nível aqui, ó, são literalmente exemplos, são conteúdos que você tem. Então, nesse exemplo aqui, a gente tem uma avaliação de produto, uma legenda de post, um anúncio de Google Ads pesquisa, e eu digo para a IA o que é o exemplo. O exemplo vai ser utilizado para ensinar para o projeto, para ensinar para o segundo cérebro, o formato que você quer para aquele ponto de exemplo que você deu. E a base de conhecimento é o conteúdo que você quer que a IA consulte para poder criar algum conteúdo sempre que você solicitar dentro desse projeto. Beleza? Feito isso, a gente vai te orientar aqui se o projeto está bem criado ou não, e com ele criado, toda a ferramenta gira em torno da inteligência que você treinou. Então, a gente tem vários recursos aqui no menu da esquerda, você pode ver que tem vários, e eu vou começar mostrando o chat. Um dos principais diferenciais que a gente tem aqui no chat, né, além do histórico ser todo categorizado, renomeado e editado aqui também, se a gente preferir, a gente tem uma interface de chat muito completa. Primeiro ponto legal do nosso chat é que você consegue trabalhar com qualquer inteligência artificial que você quiser e trocar durante a conversa sempre que você preferir. Por exemplo, o Claude 3.5 Sonnet é uma dos principais LLMs para você trabalhar escritas longas, copywriting, funciona muito bem, tá? O GPT, ele já é melhor para raciocínios lógicos, talvez o GPT-4o. O GPT-4o Mini, ele é uma versão do GPT-4o, só que mais rápida. Então, talvez se for algo mais simples de se fazer, ele vai custar menos créditos e ser mais rápido. Então, você consegue oscilar aqui, escolher a IA que você vai usar, independentemente da tarefa que você vai fazer. Então, vale muito a pena usar o nosso chat e agregar tudo isso em um lugar só, tá? A gente tem o Gemini do Google, Llama da Meta, Claude da Anthropic e GPT da OpenAI, e em breve adicionando outras também. E você vai ver que na nossa interface aqui, além do chat, né, a gente tem aqui o treinamento da IA. Lembra que a gente acabou de criar um projeto para poder ensinar para a IA como se comunica e que conteúdo ela precisa consultar? Então, se eu marcar aqui o treinamento da IA, eu estou escolhendo que eu quero que o que for criado nesse chat seja baseado no que eu ensinei para a IA. E aqui do lado, ó, inclusive, eu consigo escolher com qual persona eu quero me comunicar, com todas elas ou com uma específica do projeto, qual base de conhecimento eu quero usar, ou marcar todas de uma vez, se eu quiser, tá?
personalidade, se eu quiser que o chat me responda com uma personalidade específica, eu posso escolher entre as prontas ou criar uma própria e buscar na internet, caso eu queira que, para essa resposta específica, o chat procure na internet sobre algum assunto e me traga a referência. Então, essa é a nossa interface conversacional de chat. Lembrando que todos os seus chats, o histórico, né, ele vai ficar dentro do projeto que você criou e você pode ter vários projetos e escolher quem da sua equipe tem acesso a qual projeto. Outro ponto legal aqui da nossa ferramenta são os documentos, tá? Inclusive, quando você usa o nosso gerador de artigo, né, ele é um passo a passo para você criar um artigo para blog e ele termina no nosso editor de documentos. Ou você pode começar um documento do zero. Nesse caso aqui eu peguei um artigo como exemplo, só para vocês verem aqui que eu posso vir aqui, ó, dar um Enter e apertar barra, e quando eu faço isso, eu tenho a opção de usar modelos para poder criar o que eu quiser aqui dentro do documento, ou se eu apertar a barra e digitar, eu posso pedir alguma coisa, dar um comando diretamente para a IA criar para mim. Outro ponto legal aqui dentro é que eu posso trazer conteúdos de fora ou editar conteúdos existentes, selecionando uma parte dele e pedindo para reescrever, para resumir, para continuar escrevendo ou criar com base nisso outra coisa. Mas também tenho a liberdade de dar um comando aberto aqui e pedir para mudar alguma coisa dentro do conteúdo que eu selecionei especificamente. Então tem uma espécie de Google Docs, um Notion aqui, só que com controle total da inteligência que eu treinei no projeto e para poder editar esse documento sempre que eu quiser. Inclusive esses documentos ficam salvos, né? Fica uma lista de documentos aqui dentro, onde você consegue colocar o status do documento e todo mundo da sua equipe que está dentro desse projeto consegue entrar no documento e editar ou exportar ele sempre que bem entender, beleza? Outro ponto importante da nossa ferramenta são os modelos. A gente tem mais de 60 modelos pré-treinados com prompts profissionais criados por nós para facilitar você e o seu time a usar inteligência artificial no dia a dia da forma mais simples possível. Então você tem demandas de marketing, demandas de vendas específicas aqui que os nossos modelos vão ajudar muito você a ganhar tempo. Então um exemplo que você tem aqui é, por exemplo, entrar aqui em Google Ads Performance Max, que é um formato específico de campanha, e quando você entra no modelo, você vai ver que ele vai solicitar algumas perguntas para poder criar a campanha de Google Performance Max. Aqui, inclusive, está aparecendo o treinamento da IA, essas personas, porque eu estou com aquele meu projeto treinado, tá? Mas se eu desmarcar o treinamento da IA, eu posso criar algo do zero, caso eu queira também. Tudo bem? Então aqui eu vou dizer, por exemplo, sobre o que eu anuncio, quais instruções adicionais, tamanho dos conteúdos e o idioma. Eu escolho se eu quero buscar na internet ou não, se eu quero usar o treinamento da IA ou não, e gero esse conteúdo, ele já vai vir no formato certinho de Google Performance Max. E uma pergunta que os nossos clientes sempre fazem, né? Cara, vocês têm 60 modelos específicos, mas tem uma forma que eu gostaria de fazer o meu Google Ads aqui, tem uma forma específica que eu crio conteúdo na rede social, tem uma forma específica que eu escrevo briefing, uma forma específica que eu analiso o criativo. Tem como eu fazer isso na ferramenta? Teria a forma mais tradicional, né, que é usando um chat, perguntando, respondendo até chegar no resultado, mas a gente criou especificamente uma funcionalidade para te ajudar com isso chamada assistentes. Os assistentes são literalmente uma forma que você tem liberdade total de criar os seus próprios modelos para você, exclusivamente, ou para todo o seu time. Então você pode escolher literalmente como o modelo vai funcionar, dar exemplos de como você gostaria que essas respostas ficassem em relação ao formato. Aqui no Definir, você escolhe quais campos precisam ser preenchidos nesse modelo. Então você literalmente tem uma Baseworks própria, você cria os seus próprios modelos para você e para o seu time aqui dentro, tá? Você escolhe quais campos você quer que estejam ativos dentro desse modelo. Depois, na hora da configuração, você pode escolher um ícone, a cor, inclusive adicionar uma base de conhecimento específica só desse modelo. Então, por exemplo, você pode ver aqui que no meu fundo tem os livros do Russell Brunson, tem a trilogia aqui. Eu gosto muito do Russell, a pegada de criação de funis que ele tem, e eu poderia, por exemplo, subir PDFs ou vídeos do Instagram, do YouTube, de conteúdos do próprio Russell e criar um modelo que leva em conta o framework do Russell para criação de copies para funis, por exemplo. Então eu posso escolher aqui usar o Claude 3.5 Sonnet, subir os PDFs que eu gostaria, dar a instrução do que eu gostaria de criar e alguns exemplos de respostas que eu gostaria de ter e criar o meu próprio assistente. E aqui, por último, né, eu escolho se eu quero compartilhar isso com toda a minha equipe ou se eu vou tornar privado e só eu vou ter acesso a esse assistente que vai funcionar como uma espécie de modelo aqui dentro para mim, beleza? Quando eu termino, eu tenho a opção de testar ele, ó, e aqui está mostrando como vai ficar esse seu assistente, esse seu modelo, quando você publicar ele dentro da ferramenta. Aqui você pode fazer testes, ver como a resposta vai ficar e quando isso ficar do jeito que você gostaria, você publica e pode usar quando quiser. E lembrando que você pode voltar para editar, melhorar, adicionar mais coisas na base de conhecimento, remover ou adicionar sempre que você quiser também. Beleza?
Por último aqui, e não menos importante, a gente tem o Meetbase. O Meetbase é a nossa ferramenta, aquele bot que entra na sua call para ouvir a conversa e te trazer não só a transcrição do que foi conversado e os insights. A gente trouxe isso não só porque vários dos nossos clientes gostam de usar essas funcionalidades em outras ferramentas, mas sentiam falta de interagir o que a Baseworks oferece de tecnologia com o conteúdo de calls. Então, um exemplo muito comum que acontece aqui dentro são agências de marketing que fazem calls com clientes, fazem um briefing, entendem sobre o cenário daquele cliente e querem usar essa conversa para poder treinar o projeto dentro da Baseworks. Então você consegue literalmente fazer uma call com seu cliente no Google Meet, pela nossa extensão do Chrome, o bot vai ouvir a call toda, né? E aí quando termina, a call fica mais ou menos assim, ó. Ele vai trazer o conteúdo em vídeo aqui do lado, aqui o conteúdo que foi falado transcrito, os principais assuntos já categorizados, tá? Você pode escolher inclusive o nome dos participantes e a lista de ação que foi definida. E você tem a opção inclusive de, quando você tem essa transcrição, ela vai ficar dentro aqui do Meetbase, você pode, na hora que você mandou gravar, já usar isso como base de conhecimento para o seu projeto ou começar um novo projeto a partir disso. E também tem liberdade de jogar para os documentos, clicando aqui, ó. Os documentos são aquela tela que eu mostrei para vocês que tem total liberdade de editar o texto longo sempre que você preferir. Então, literalmente você tem todas as melhores IAs do mundo em um lugar só, todas as ferramentas possíveis de criação, seja chat conversacional com IAs diferentes, documentos com total liberdade para editar, criação de artigos, conteúdos curtos, conteúdos longos e criação de assistentes / agentes para algumas tarefas específicas em uma ferramenta só. Tá? Então é isso que a gente quer oferecer para você na Baseworks, a facilidade de usar o que você precisar de IA em um só lugar e principalmente se você precisar usar com todo o seu time, você vai conseguir trazer todo o seu time em um lugar só e escolher ali as funções administrativas, limites que cada um tem, projetos que cada um faz parte. E você consegue enxergar isso, né, clicando ali no seu time. Então quando você entra aqui no seu time, você consegue escolher as configurações do seu projeto, tá? Você consegue convidar membros para a equipe, clicando aqui, ó, e quando você convida um membro, você consegue colocar o nome dele, o e-mail, a função, se você é gerente ou operador, quais projetos ele vai ter acesso, tá? E o limite de créditos, caso você queira. Quando você faz isso, você tem total liberdade de colocar todo o seu time, tá, em um só lugar, cada um acessando os projetos que você mesmo escolhe e tendo liberdade de gerenciar muito mais fácil em um só lugar. Talvez na sua equipe já aconteça de algumas pessoas usarem o ChatGPT, outras usarem o Claude da Anthropic, outras usarem Perplexity ou qualquer outra IA específica, o Gemini do Google. Esses conteúdos dos seus clientes ou dos seus produtos estarem sendo disponibilizados de forma pública em ferramentas gratuitas ou pagas diferentes que cada funcionário usa de um jeito e você não tem controle nenhum como gestor. E aqui na Baseworks você tem tudo isso na sua mão, centralizado em um só lugar e com fácil gerenciamento. Você consegue ver, inclusive, créditos utilizados, quem usou mais, qual projeto está gerando mais conteúdo, tem um controle total de quem está usando e como está usando. Então, nesse vídeo eu tinha o intuito de mostrar da forma mais resumida possível tudo que a nossa ferramenta é capaz, e se você se interessou pelo que a gente tem a oferecer, aqui embaixo tem um botão para você poder agendar uma demonstração com o nosso time, bem rápida, coisa de alguns minutos aqui, para te mostrar na prática e responder qualquer pergunta que você tenha sobre a ferramenta. Inclusive, nessa call, geralmente a gente consegue mostrar na prática com algum cliente que você atende ou com algum produto que você tem, como ficariam os resultados, como funcionaria, inclusive qual o plano ideal para você trabalhando sozinho ou para o tamanho da equipe que você tem aí hoje na sua empresa. Espero que tenha ficado claro, espero que você tenha gostado desse conteúdo, entendido como a Baseworks pode ajudar você ou ajudar o seu negócio, e eu espero que você marque um papo aqui com o nosso time para a gente poder te ajudar. Um abraço!